Luigi e mais 3 jogadores do Palmeiras são convocados para a Seleção Brasileira Sub-20. Técnico da Seleção Sub-20 Ramon Menezes realizou a convocação para os treinamentos pensando na disputa do Sul-Americano. Em outubro, a Seleção Brasileira Sub-20 iniciará na Granja Comari, no Rio de Janeiro, a preparação para a disputa do Sul-Americano. A apresentação será no dia 7, e os jogadores permanecerão até o dia 15. Essa é a terceira fase de preparação da seleção para o Sul-Americano, que será disputado no Peru, entre os dias 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. Para participar dos treinamentos, o técnico Ramon Menezes convocou 23 jogadores. Dentre eles, 4 são crias da Academia do Palmeiras, e terão a oportunidade de sentir o gosto da seleção pentacampeã mundial. Crias da Academia convocados. São eles, o goleiro Arthur Gabriel, o zagueiro Benedetti, o meio-campista Thales e o atacante Luigi. Luigi recentemente foi o autor do gol de empate do Palmeiras contra o Flamengo no Maracanã. Em junho, a seleção já havia realizado um período de treinamentos. Inclusive, em uma das partidas, venceu a base do Botafogo por 7-0 em jogo-treino. Por serem jovens, a lista de convocação do técnico Ramon é de atletas que atuam somente no Brasil. Abaixo, você pode conferir a lista completa de jogadores convocados por Ramon. Goleiros: Felipe Longo, Corinthians; Otávio, Cruzeiro; Robert Assunção, Atlético Mineiro. Laterais: Arthur Gabriel, Palmeiras; Igor Eduardo, Grêmio; Igor Felisberto, São Paulo; Léo Derick, Atlético PR. Zagueiros: Arthur Dias, Atlético PR; Benedetti, Palmeiras; Lincoln, Vasco; Pedro Cauã, Internacional. Meio-campistas: Davi Gols, Juventude; Dudu, Atlético PR; João Costa, Botafogo de Ribeirão Preto; Cauã, Fortaleza; Larson, Goiás; Thales, Palmeiras. Atacantes: Adilson, América Mineiro; Gabriel, GB, Vasco; Gustavo Prado, Internacional; Kenji, Cruzeiro; Luigi, Palmeiras; Natan, Grêmio. Falha de Felipe Melo em Fluminense x Botafogo repercute no Palmeiras, entra em entrega. Um personagem sempre controverso, Felipe tem uma rica histórica com a camisa do Palmeiras. Felipe Melo falha em Fluminense x Botafogo. O Fluminense saiu derrotado por 1-0 para o Botafogo, em partida válida pelo Brasileirão. Após o fim da partida, os torcedores do Fluminense se revoltaram com Felipe Melo nas redes sociais pedindo sua aposentadoria. Um personagem sempre controverso, Felipe tem uma rica histórica com a camisa do Palmeiras e para muitos, tem o direito de ser considerado o ídolo da torcida palestrina, principalmente pela identificação e títulos. O jogador foi desarmado por Gregório no lance do gol de Luiz Henrique e saiu culpado pelo gol da vitória do Alvinegro. Com isso, o Fogão conquistou a vitória que, inclusive, atrapalha os planos do Alviverde na tabela. Nas redes sociais, torcedores pediram a aposentadoria de Felipe e apontaram que com ele não dá mais. O jogador entrou aos 46 minutos do segundo tempo no lugar de Nonato. Aos 50, o lance polêmico aconteceu. Veja alguns comentários. Na moral, se aposenta Felipe Melo put asterisco que pariu arromba asterisco asterisco, comentou um grande perfil de torcedores do Verdão na rede social Bluesque. Muito pela ajudaria que seria ao time o empate sem gols no Maracá. Felipe Melo entrou nos 2 últimos jogos do Brasileirão e foi um merda asterisco em ambos. Aposenta, reclamou um torcedor do Fluminense minutos depois da bola ter terminado de rolar no estádio do Maracanã. Você é muito burro, Felipe Melo. Seu animal, cê toma amarelo no banco, entra e entrega o gol pro Botafogo. Aposenta seu velho, disse outro perfil de torcedores do Palmeiras que também não perdoou camisa 30. 370 milhões de reais. Quem é Figueiredo? Aposta de Abel no Palmeiras em Brasília. Volante de 18 anos passou maus bocados por cirurgias no joelho e terá sua primeira oportunidade no profissional do Verdão contra Vasco. A delegação do Palmeiras que desembarcou em Brasília no último sábado 21, contava com uma novidade entre os convocados de Abel Ferreira. Primeiramente, uma ausência sentida, Marcos Rocha. O lateral direito sofreu uma lesão muscular na coxa e ficou em São Paulo. Por outro lado, quem comemorou uma chance de estar no banco é o volante Figueiredo. O jogador de 18 anos ganha pela primeira vez uma chance com Abel. Mas quem é Figueiredo? É um dos mais talentosos jogadores do time sub-20 do Verdão. Da mesma geração de Pedro Lima, o meio-campista já atraiu olhares de gigantes da Europa. Figueiredo, talentoso e resiliente. A cria da academia é muito bem avaliada pela comissão portuguesa e só não recebeu mais chances por causa de sua maré de azar com lesões.
As mais graves ocorreram em 2022 e 2023. Figueiredo rompeu o ligamento cruzado anterior dos joelhos direito e esquerdo e precisou fazer 2 cirurgias. Com isso, viveu grande parte do tempo no DM do Verdão. Ainda assim, o Palmeiras tem muita confiança no seu potencial, tanto é que renovou recentemente o contrato do meio-campista até setembro de 2026, e realizou a transação com o jogador ainda se recuperando. Considerado um dos jogadores mais promissores da base alviverde, Figueiredo tem no seu contrato multa rescisória de 60 milhões de euros, 370 milhões de reais na cotação atual. Hoje ele tem a concorrência de Aníbal Moreno, Fabinho, Gabriel Menino, Zé Rafael e Richard Rios no setor de meio de campo. Sem mais lesões, Figueiredo tem espaço para brilhar sob a batuta de Abel. Felipe Anderson comenta sobre chapéu do Palmeiras na Juventus. Tinha algumas coisas concretas. O ponta-esquerda falou sobre a negociação. Felipe Anderson no Palmeiras. Em abril, o Palmeiras surpreendeu o futebol brasileiro ao anunciar a contratação de Felipe Anderson, ponta-esquerda que fez história no futebol italiano. O jogador estava vivendo seus últimos dias de contrato com a Lazio. A contratação foi ainda mais marcante, pois o jogador estava em negociações avançadas com a Juventus, um dos maiores clubes da Europa. Mesmo com a proposta em mãos, Felipe optou por fechar com o maior campeão do Brasil, o que gerou bastante repercussão. Alguns meses após sua chegada ao Alviverde, o ponta finalmente falou sobre o tema. Em entrevista concedida à TNT Esportes, ele comentou o famoso chapéu na Juve, explicando o que o fez escolher o Verdão em vez do gigante italiano. Questionado pelo jornalista Rodrigo Fragoso, Felipe Anderson falou sobre as negociações. Além disso, o jogador admitiu que recebeu uma boa proposta da Lazio, mas decidiu seguir seu coração e retornar ao Brasil. O que posso dizer é que havia coisas concretas na Itália, afirmou o jogador. Mas, sinceramente, não foi difícil tomar essa decisão, completou o ponta, que já assumiu a titularidade na equipe de Abel Ferreira. Embora sua chegada ao Palmeiras tenha sido um pouco abaixo das expectativas, Felipe Anderson vem em uma crescente após um período de adaptação. O jogador, que inicialmente enfrentou dificuldades, agora começa a apresentar o futebol esperado. Com 2 gols e uma assistência nos últimos 3 jogos, o atacante tem sido peça fundamental para o elenco na busca pelo título brasileiro. O foco do clube está totalmente voltado para essa conquista no restante da temporada. Gabigol é colocado contra a parede no Flamengo e Palmeiras ganha força para a contratação. Atacante não vem sendo utilizado pelo treinador do Flamengo e ele pode estar mais perto de defender o Verdão. Gabigol vem? O Verdão está totalmente focado no Brasileirão 2024 Série A. Em busca de não deixar o Botafogo disparar na liderança, a equipe enfrenta o Vasco, neste domingo 22, em partida que terá a transmissão do Bolave Palmeiras, com o minuto a minuto do confronto. Aliás, notícias do Palmeiras revelaram que Dudu pode ter sua última chance de reconquistar seu espaço no Alviverde Paulista. Não se sabe quem vai substituir Estevão machucado, mas o camisa 7 é uma das opções. Em meio a isso, o mercado da bola para 2025 segue no radar palmeirense e um nome voltou à tona. Foi revelado que a presidente Leila Pereira não desistiu de Gabigol para o ano que vem. Inclusive, veio à tona que o jogador estaria priorizando o clube paulista, por pensar em continuar disputando títulos no ano que vem. Aliás, ele tem apenas uma chance de continuar no Flamengo. Demissão de Tite pode ser decisiva. O camisa 99 pode não jogar mais pelo rubro-negro carioca. Isso porque sua relação com Tite é praticamente inexistente e ele não será escalado enquanto o ex-treinador da seleção brasileira estiver na equipe do Rio de Janeiro. Ele já sabe que não vai jogar com o técnico e foi colocado contra a parede. Acontece que, segundo o jornalista Jorge Nicola, essa é a única chance de Gabriel Barbosa. O técnico está extremamente pressionado no cargo e sua demissão é quase unanimidade por parte dos torcedores da equipe. Caso o Flamengo seja eliminado para o Peñarol, Tite deve ser desligado do cargo, após a pressão ficar insustentável. Segundo o comunicador, apenas neste cenário, sem o técnico, Gabriel poderá voltar a atuar no time. Gabigol já foi colocado como reforço certo do Palmeiras para 2025, mas a situação acabou esfriando. Agora, mesmo com times como Bahia, Corinthians, Grêmio, Cruzeiro e Santos interessados, o maior campeão nacional estaria na frente. Caso não fique mesmo no Rio de Janeiro, o Verdão é o favorito para tê-lo como reforço para a próxima temporada. Sua chegada divide muitos torcedores palmeirenses, que têm receio pelo que ele vem fazendo nos últimos anos.